Olá, sou Nelson Cury Filho, do Fórum Brasileiro da Família Empresária, e hoje nós vamos entrevistar novamente o Dr. Hugo Nissenbaum, especialista na área de Talent Performance da Grant Thornton, uma das 5 maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. No encontro passado, nós abordamos a entrada dos membros familiares, a preparação, a formação desses talentos, e hoje nós vamos falar um pouco na questão da saída e na profissionalização desses membros familiares. Hugo, obrigado novamente pela presença aqui. Estar com você. É um prazer. Gostaria agora de falar, que um tema, acho que nós abordamos bastante a questão de como identificar os talentos, uma vez identificado, como que esses membros familiares ingressam na empresa familiar, aqueles que não ingressam, como também valorizá-los não trabalhando na empresa. Mas eu queria abordar hoje, acho que um tema mais profundo, que é a questão da saída de um membro familiar da empresa. Ou seja, quando a empresa é profissionalizada e os membros da família precisam deixar o seu cargo, o que deve ser feito com essas pessoas? Eu vou te dar um exemplo concreto de um trabalho que eu fiz com pessoas que saíram porque a empresa se profissionalizou. Independentemente da idade destas pessoas, o que a empresa fez foi cuidar da carreira e vida deles. Ou seja, o que você vai fazer a partir do momento em que você deixa de ser membro desta organização? No que você vai se ocupar? Como é que você vai trabalhar? Como é que estará a tua família? Ou seja, cuidar da ocupação de quem sai. E isto é revisto ano a ano, para ter a certeza que este núcleo, que hoje não está dirigindo a empresa, mas que acaba influenciando, continue sendo útil onde ele estiver. Isso tem um efeito fantástico. Por quê? Porque ele sente que não foi abandonado. A empresa continua cuidando dele. Com uma entidade diferente. Sim. Acabaram criando uma holding familiar que cuida de todos os membros daquela família. Esta é uma saída fantástica. Vocês diriam a filantropia, ou mesmo ele achar uma atividade que seja política? Perfeitamente. Um exemplo é uma delas que começou a se dedicar com educação, firmemente. Ou seja, seguir uma coisa que é vocação dela ou dele e ser apoiado por aquela organização. Isto dá uma continuidade e cria um relacionamento fantástico entre a família, que agora está afastada da gestão, e os atuais gestores, os atuais administradores. Pela sua experiência, existe uma idade mínima que essas pessoas têm se desligado da empresa familiar? Ou, hoje em dia, com o aumento da longevidade, a gente está vivendo mais, como que é encarado isso nas empresas familiares? Como vocês vêm ajudando esses empresários a lidarem com a questão de se afastarem do poder? É interessante o aspecto da longevidade. Algumas empresas definiram isto há algum tempo atrás, que com 65 anos você tem que deixar a empresa. Você tem que se aposentar. Isto começa a ser questionado, porque você tem uma bagagem tão grande que simplesmente eu não posso deixá-la de lado. Agora, sim, qual é a utilidade que eu posso dar para alguém que sai e que pode continuar contribuindo, mas aí previamente estabelecida a regra do jogo, aproveitando a experiência dele? Tá? Hoje, alguém com 70 anos, e daqui a pouco eu vou fazer 70 anos, eu não me vejo aposentado por enquanto, Nelson. Tá? Eu quero continuar contribuindo. Então, vou encontrar uma forma adequada de contribuir. E aí entram os conselhos de administração, aí entram os conselhos da família. O importante é encontrar atividade. Alguém sem objetivo se deprime. Eu prefiro não ter que dar medicamentos para ninguém por depressão. Faz sentido? Com certeza. Essas pessoas, elas têm um enorme conhecimento, uma bagagem, uma experiência. Claro. E como que elas possam, não digo transferir experiência, você pode
mas passar um conhecimento, de certa forma, que eles adquiriram ao longo dessa carreira, né, como grandes empresários, para as gerações futuras, né? A questão é se sentir útil. Nós temos que dar espaço para que estas gerações que estão saindo continuem se sentindo úteis no que vierem fazer, pode ser dentro do âmbito da empresa ou fora dela. É uma forma, eu diria, tanto complicada, porque hoje você tem os jovens com muita ansiedade, sim, querendo fazer coisas inovadoras, e há um conflito de gerações evidente, né? Como lidar com essas diferenças de gerações? Eu vou te contar o meu caso particular, porque aí eu estou dando o exemplo. Eu trabalho com meu filho. Quando começamos a trabalhar juntos, eu tinha 50 e poucos e ele tinha 20 e poucos. E às vezes eu me perguntava se ele estava trabalhando. Porque esta nova geração é multitarefa. Sim. E aí eu aprendi, respeitando, a reconhecer os resultados que ele trazia. Então, entender que eu não posso avaliar o outro pela forma em que está trabalhando, porque seguramente nós trabalhamos de forma diferente que a nova geração, mas muito mais pelos resultados que estão trazendo. E nesse aspecto começa a ser gerado um respeito. Eu não quero te impor a forma de trabalhar, mas nós podemos ter consenso de onde nós queremos chegar. Possivelmente cada um do seu jeito. Mas aí entra, mais uma vez, que objetivos comuns temos em termos de organização. E a nova geração seguramente vai querer ver que esses objetivos sejam muito mais sadios, que ele possa equilibrar muito mais carreira, trabalho e vida do que nós equilibramos, porque este é o caminho que eles querem seguir. E nós vamos ter que respeitar. Ou seja, não é olhar o como, mas sim o resultado Exatamente. que está tendo dessa atuação. Porque o como leva à comparação. E normalmente, o filho já se compara com o pai. Mas a partir do momento, o filho ou filha, que eu aceito ele ou ela do jeito que ele é, e vamos combinar os resultados que temos que obter, o caminho se faz muito mais fácil. Quais ferramentas você diria que seria que a gente poderia desenvolver para esses membros, ou até mesmo para um fundador, para resgatar a autoestima dessas pessoas quando eles têm que sair da empresa? Eu vou pegar a tua palavra resgate. Resgate indica que previamente eu não fiz o que eu tinha que fazer. Este é um trabalho que teria que ser feito ao longo dele. E não no sentido de resgatar. Quer dizer, eu não posso resgatar a autoestima de um filho se eu sempre preteri. Vai ser extremamente difícil. Isso é uma questão de psicoterapia. Sim. Mas se eu conseguir, ao longo do processo, dar o mérito, reconhecer, estabelecer uma relação sadia de confiança, na hora de sair, isto é muito menos traumático. Não se trata de resgatar. A autoestima é uma construção. Ou seja, é o respeito à individualidade desses membros, mas desde o início da formação dele, né? E no tempo em que eles permaneceram como membros ativos da empresa familiar. Eu diria que é você fazer um fair process, que eu diria um processo justo, transparente, ético. Sem dúvida. Sem dúvida. Transparência é a regra do jogo. Se você já, vamos falar, destruiu, você não tem como resgatar. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, o segredo é esse tratamento, vamos falar mais de forma igualitária entre os membros e respeitosa no trato de lidar com as questões da família e da empresa. Sem dúvida alguma. No caso, quando a empresa resolve profissionalizar e nenhum membro participar da direção da empresa, como lidar com os impactos emocionais na entrada de um CEO não membro de empresa familiar? A sugestão que eu dou, em primeiro lugar, é trabalhar claramente, tanto com o atual CEO, como com a família, quem queremos. E quem queremos, levando em consideração qual é a estratégia, que capacidades esse líder tem que ter,
com que equipe ele vai trabalhar. Esses aspectos devem ser levados em consideração. E, de preferência, eu diria o seguinte: trazer e verificar possíveis sucessores dentro da organização. E você vê que estou falando em plural. Se eu tenho 2 ou 3 que estão no páreo, e eu consigo testá-los ao longo do processo, a escolha é muito mais tranquila. E há um aspecto e um conselho que eu dou: não comparar com o líder fundador. Porque o líder fundador é figura única. Não tem comparação. Cada um tem a sua própria identidade. Cada um tem a sua própria identidade. Quem vai sucedê-lo necessariamente, ou sendo da família, ou sendo alguém de fora, será diferente. Por quê? E tem que ser diferente, porque o momento da empresa é diferente. E é isso que nós temos que entender. Tá? Mas é muito mais fácil aceitar alguém que já faz parte da organização, e isto provado mundialmente por estatísticas. Muitas vezes você traz um CEO de fora para tentar salvar uma organização. Muitas não conseguiram fazer isto. A melhor coisa é verificar quem você tem internamente, mas não na hora H, mas se 3, 4, 5 anos antes para preparar essa sucessão. Às vezes os talentos eles estão lá dentro da empresa mesmo. Muitas vezes. Muitas vezes. E aí, quando você vai preterir estes talentos, aí a mágoa é bem profunda. Então, pegando o gancho, quando você falou do assessment, tendo 2 ou 3 que poderiam estar assumindo, Sem dúvida. como que você evita que um talento desse não venha a assumir e ele não fique, vamos dizer, com traumas, com cicatrizes, dele se sentir, vamos dizer, não o escolhido como líder dessa empresa familiar? Tem certas coisas que são inevitáveis. Você necessariamente vai ter que escolher um. Se você trabalhou bem o processo ao longo dele e dá explicações de qual será a ocupação do outro que fica e como eles podem somar, pode ser que se torne uma boa parceria. Mas pode também acontecer que alguém diga: vou cuidar da minha vida e do meu futuro em outro lugar. Não tem como. Você acredita que há forma de liderar uma empresa com 2 ou 3 pessoas como líderes, ou teria que partir para uma singularidade, um único líder a ser escolhido entre os outros? Muito legal a tua pergunta. Hoje estamos pensando muito mais na liderança distribuída, o que não isenta o fato de dizer eu tenho que ter um líder, mas a liderança em si está distribuída. Por quê? Porque a partir do momento em que as capacidades estão também distribuídas, a Apple fez isso com Steve Jobs. Okay? O Ballmer cuidou muito mais de relacionamento e contextualização. Deixou ele fazendo o talento dele e... Exato. Steve Jobs cuidou muito mais de inovação e visão. Algumas vezes acertou, outras vezes errou. Sim. Mas quem estava lá para segurar? É o parceiro dele. De novo, uma complementaridade. De novo, uma complementaridade. Exatamente. As coisas são tão complexas hoje, lembrando do VUCA que nós falamos anteriormente, sim, que não se resolve com uma pessoa só. Nós temos que ter companheiros, parceiros que nos complementem. Esse é o principal recado que eu dou. Muito interessante, é um novo approach, né, uma nova visão de como você não só formar, mas lidar, tratar esses membros familiares, desde a entrada, a saída também de um fundador. E tenho certeza que a sua contribuição vem a agregar muito aos anseios e dificuldades das empresas familiares no Brasil. Agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. E não deixem de nos acompanhar em nossas mídias sociais www.fbfe.com.br. Espero vocês todos lá. Um abraço.